Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja bem, que esteja protegido em casa e aqueles que não podem estar em casa, que estejam saindo só conforme extrema necessidade, que estejam bem conscientes do que está acontecendo agora, que é uma situação delicada, mas que a gente vai superar mais essa, como a gente já superou tantas outras, né? Então, bom, hoje é a nossa primeira aula online de Biologia Aplicada à Psicologia. Então, na primeira aula a gente fez uma introdução o que é a célula, na segunda aula a gente fez uma introdução de bioquímica e hoje nós vamos trabalhar alguns princípios da biologia celular. Antes de começar, eu queria comentar com vocês que eu li todos os trabalhos das pessoas que me enviaram. No geral, eu gostei e eu utilizei o trabalho para preparar a aula de hoje. Então, eu vi quais eram os pontos que precisavam ser mais discutidos e trouxe aqui para vocês com mais detalhes. Então, todos estão corrigidos e já estão arquivados aqui comigo, tá? Então, hoje, 26 de março, né? Quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente tem aula de 9 às 10h30, né? Então, durante esse horário, hoje, de 9 às 10h30, eu vou estar online lá no nosso chat do Skype para poder tirar dúvidas da aula de hoje. E aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem assistir antes ou depois, mas hoje, de 9 às 10h30, eu estarei lá online para a gente conversar. E aí pode ser por chat, pode ser por vídeo, a gente pode abrir uma chamada online com todo mundo, fica a critério de vocês. E às 9 horas eu envio a lista de presença lá no grupo também, tá? Eu peço encarecidamente que todo mundo assine a lista de presença. É um formulário do Google que vocês vão colocar o nome completo e o e-mail. Automaticamente vai chegar no meu e-mail e aí eu vou poder lançar a presença, tá bom? Durante o horário da aula, viu, gente? Se vocês não enviarem a lista de presença nesse período de 9 às 10h30, vai ser contabilizada a falta. Então fiquem atentos quanto a isso, tá bom? Vocês vão notar que hoje, nas últimas duas aulas, eu trouxe aulas bem ilustrativas. E agora, como eu imagino que vocês vão ter que estudar em casa, né, mais sozinhos, então eu deixei os slides com mais escrito para guiar vocês. E recomendei uma bibliografia também de um livro de biologia celular, que eu acho que ele é um livro mais enxuto e é um livro legal, de qualidade boa, que é do Junqueira e Carneiro. São autores brasileiros, muito bom livro. Deixei aqui no slide marcada a bibliografia e vocês encontram parte desse livro em PDF na internet. Não é o mais certo a se fazer, mas no momento é compreensível que a gente busque esse PDF lá na internet, né? Porque a biblioteca da faculdade está fechada e a gente não consegue comprar o livro, né? Não tem a demanda seria muito alta para comprar o livro. Bom, então vamos começar? Princípios da biologia celular. Que coisa boa, melhor disciplina da psicologia, tenho certeza. Bom, vamos lá. Então, antes de começar, como a gente ficou 15 dias sem se ver, vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre quais são as características universais das células? Então, característica 1. A característica 1 é que a informação hereditária determina a natureza de um organismo, certo? Todos os organismos vivos, eles são capazes de passar a informação hereditária para a prole, que é o DNA e o RNA, tudo bem? O segundo ponto é que todas as células utilizam as proteínas como catalisadores. Lembram das enzimas que a gente discutiu há 15 dias, que diminuem a energia de ativação, né? Então tá bom. O terceiro ponto, todas as células traduzem o RNA em proteína da mesma forma, utilizando o quê? Ribossomos. Os processos de tradução a gente vai ver um pouco mais para frente. Agora é importante saber que essa é uma característica universal de todas as células de vírus procariotos até animais. Ponto 4. Todas as células são envoltas por membrana plasmática. A membrana plasmática vai delimitar as células dando sua forma. Quinto ponto, a parte de bioquímica da semana passada.
todas as células funcionam como fábricas bioquímicas que utilizam os mesmos blocos moleculares básicos de construção. Então, quais são esses blocos? São os açúcares, os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleotídeos. Então, todas as células, elas se utilizam desses blocos constitutivos para tomarem forma em as atividades bioquímicas, né? Para que toda a maquinaria celular funcione. Ó, meu vizinho tá conversando alto aqui. Home office tem dessas coisas, né? Então, eu encontrei esse gráfico que eu achei interessante para mostrar para vocês sobre a constituição química, meu Deus, sobre a constituição química das células. Vejam aqui comigo, é um resumo do que a gente discutiu semana passada. Aqui eu estou dando exemplo de uma célula bacteriana. Então, 70% da constituição das células bacterianas é água. Porque as reações biológicas, elas acontecem em ambientes aquosos, lembram? O ambiente aquoso é o ideal para a atividade enzimática. Então, todas as atividades celulares acontecem em ambiente aquoso. E os outros 30% da constituição da célula bacteriana de substâncias químicas. Então, se a gente for investigar quais são essas substâncias químicas, a gente vai ver que são íons e pequenas moléculas, lembra lá dos cofatores, íons de cobre, né, as vitaminas. Então, estamos aqui nessa porção de 4%. 2% são fosfolipídios, que são os constituintes da membrana plasmática. O RNA e o DNA, eles constituem 7% da célula. Agora, a grande maioria da constituição celular é de proteínas. E nesse grupo de proteínas estão inseridas aquelas proteínas estruturais e também as enzimas. E o restante, os 2% da constituição celular, é proveniente de polissacarídeos. Polissacarídeos que serão utilizados para trazer energia para a célula e também estrutural, que estão lá na membrana plasmática, que estão lá na parede celular da bactéria, né? Nesse caso aqui que a gente está falando de bactéria, parte desses polissacarídeos estão lá na parede celular da bactéria. Então isso aqui é uma curiosidade para vocês verem o tanto que é importante a gente saber do que a célula é feita, a base biológica. Então lá no nosso trabalho, a gente discutiu, no trabalho que vocês me entregaram, né, no estudo dirigido, a gente discutiu sobre a compartimentalização celular. Por que é importante a compartimentalização celular? Porque estou tendo um probleminha aqui com esse slide, agora foi. A compartimentalização celular, ela vai permitir que as reações químicas fiquem separadas em determinados compartimentos, para que não fique tudo uma mistura, certo? E isso vai aumentar a área de superfície para que as reações químicas aconteçam. Então, uma reação química que acontece lá na mitocôndria não acontece no citoplasma. Uma reação química que acontece, uma reação química que acontece lá no núcleo pode ser que tenha menos chance de acontecer no citoplasma. E isso é a principal característica evolutiva das células animais, das células eucariotas. Então vejam comigo aqui essa micrografia que foi retirada de uma célula da epiderme, uma célula viva, e aí os pesquisadores coloriram, marcaram a célula com proteínas do citoesqueleto. Lembram os citoesqueletos que vocês comentaram lá no estudo dirigido? Então, em verde, eu tenho marcado a vinculina, que é uma proteína do citoesqueleto. Então, quando a célula está migrando, olha como as proteínas estão caminhando, olha, em verde. Ó. Conforme a célula vai migrando, as proteínas vão mudando de posição. Olha que lindo. Isso quer dizer que a célula é plástica, que ela é flexível, que ela é capaz de se movimentar. Nada na biologia é estático.
Então, conforme um chamarisco químico que a célula teve, né? A célula caminha frente a esse estímulo. E ela desenvolve toda uma mudança de forma para ir de encontro a esse estímulo. Aqui a gente não consegue saber o que é, mas ela está vindo caminhando em direção a esse estímulo. Então, todas as células são microscópicas, tirando raríssimas exceções, tá? Tirando raríssimas exceções, as células são microscópicas e são transparentes. Para a gente conseguir estudar a célula no laboratório, é preciso corar, deixar colorido para que a gente possa conseguir visualizá-las no microscópio. E existem uma infinidade de corantes específicos para isso. Corantes que vão colorir DNA, proteínas que constituem organelas, proteínas de membrana, de citoesqueleto, e é isso que os cientistas fazem no laboratório, escolhem o melhor corante para aquilo que está querendo ver, a atividade celular que está querendo ver lá na célula. Então, olha aqui que interessante essa imagem também, não é um vídeo, é uma imagem estática. Aqui a gente tem células tumorais de câncer de colo de útero. Então, acompanhe aqui comigo. Em azul foi corado os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Certo? Olha, tá a marca certinha do núcleo, mais redondo no centro da célula. Viram aqui? Em vermelho e verde estão marcadas proteínas do citoesqueleto. Vermelho e verde. Então vejam aqui comigo que o citoesqueleto ele está em toda a extensão da célula. Olha, tem maior predominância de verde e vermelho, né? E as células estão encontradas, estão justinhas umas às outras. Esse é o normal. Quando a gente tem uma situação que aconteceram muitas mutações do DNA e essas células tornaram-se tumorais, como é o caso desse exemplo, as células ganham uma nova atividade e elas não se aderem mais e elas começam a se soltar. É isso que a gente chama de metástase. A célula sai lá do tumor, que estão todas unidas, membrana a membrana, comunicando com o citoesqueleto, elas se desprendem e vão popularizar outros órgãos. Isso que a gente chama de metástase. Então, isso aqui é uma curiosidade para vocês verem o quanto a célula muda de acordo com o ambiente e com o estímulo que ela tem. Lá no estudo dirigido de vocês comentaram coisas interessantes sobre a membrana plasmática. Então, assim, num levantamento geral, algumas pessoas detalharam bem, outras foram mais objetivas, mas de maneira geral, o que foi falado? Que a membrana plasmática ela é feita de lipídio, proteína, carboidrato, que é o glicocálice. Para que serve? Serve para fazer uma barreira, uma delimitação entre o meio interno e externo. A membrana plasmática garante permeabilidade seletiva. Ela é importante porque ela participa da sinalização celular, porque tem receptores lá na superfície, e também participa da adesão entre célula-célula e célula-matriz. Então, vocês comentaram isso e agora a gente vai discutir um pouco cada uma dessas características. Lá no começo da aula, eu comentei com vocês sobre uma recomendação de livro para estudo. Então, o livro chama Biologia Celular e Molecular, Carneiro e Junqueira. Vocês encontram um PDF na internet, essa parte de membrana plasmática e organela está bem legal. Essa é a minha recomendação para estudo nesse período que a biblioteca está fechada, tá bom? Toda vez que eu vou passar o slide, ele dá uma travadinha. Ó, gente, do que é feita a membrana plasmática? Vamos começar aqui. A membrana plasmática das células de mamíferos, elas são feitas predominantemente por fosfolipídios. Lembram lá na aula de bioquímica que eu mostrei para vocês qual que é a estrutura básica de um ácido graxo? Então, vem aqui relembrar qual que é a estrutura básica. Olha,
A gente tem um fosfolipídio que é um diacilglicerol, tem essas perninhas aqui, né? Duas cadeias, caudas hidrofóbicas ou cadeias de hidrocarbonetos. Algumas pessoas comentaram isso lá no estudo dirigido. A diferença aqui é que o fosfolipídio ele tem uma cabeça hidrofílica, olha aqui. E olha aqui o danado do grupo fosfato. O grupo fosfato muito reativo, grupo fosfato que fica no ambiente aquoso. Então, os fosfolipídios, eles têm duas características. Tem uma característica hidrofílica e uma característica hidrofóbica. Tudo bem? E esses são os lipídios que constituem as membranas das células eucarióticas, das células de mamíferos, inclusive. Então, vamos ver aqui com mais detalhe. Vamos analisar só a cauda hidrofóbica. Vejam comigo aqui que quando eu tenho ligações simples, a cauda é rígida. Aqui, ó, dando um zoom. Quando eu tenho cauda saturada, a cadeia de hidrocarboneto é rígida. No entanto, se eu tiver uma dupla ligação, devido à natureza do lipídio, isso pode acontecer. Se eu tiver uma dupla ligação, eu tenho um carboidrato que dá uma quebradinha na perninha dele, ele fica mais maleável. Então fica nesse formato aqui. Isso é importante, vocês vão ver já já por quê. Então pensem comigo. Se a membrana é constituída de fosfolipídio, eu poderia pensar em fazer uma monocamada de fosfolipídios? Pensem comigo que quando eu jogo óleo na água, ele logo forma bolhas, que são as micelas, ou de forma mais complexa os lipossomos. Então, joguei óleo na água, formou micelas, que é esse formato aqui, ó, uma monocamada de lipídio. Mas pensem aqui comigo. Cheguem mais, olha aqui, ó. Aqui em vermelho, isso aqui são os lipídios representados, os fosfolipídios, olha. Duas cadeias de hidrocarbonetos e uma porção polar, hidrofílica. Então essa bolinha vermelha é a porção hidrofílica que está em contato com o ambiente aquoso, porque todas as reações biológicas, bioquímicas, acontecem em ambiente aquoso. Então, quando eu jogo óleo na água, ele tende a se juntar, não se mistura com a água. Exatamente isso que a gente está vendo aqui, olha. Formou uma bolha, uma micela, certo? Mas vocês concordam comigo aqui que no interior dessa micela é hidrofóbico? Porque eu tenho uma cadeia de hidrocarboneto aqui. No entanto, as reações químicas acontecem em ambiente aquoso. As reações bioquímicas acontecem em ambiente aquoso. Então, isso aqui não está legal. Então, o que a evolução trouxe para a gente? Trouxe estratégias para que a célula fique protegida, né, de maneira que não se misture com outras substâncias que estão lá no meio, mas que o ambiente fosse ideal para que reações bioquímicas acontecessem, fosse um ambiente aquoso. Então, a evolução trouxe isso aqui para a gente, ó. Uma organização diferente. Uma bicamada de fosfolipídios. Então vejam aqui comigo, o exterior é hidrofílico, o interior é hidrofóbico. Quando eu junto dois lipídios formando um sanduíche, vocês concordam que aqui a porção extracelular, de fora da célula, é hidrofílica e a porção intracelular, dentro da célula, é hidrofílica também? E essa porção hidrofílica é ideal para que as reações bioquímicas aconteçam? Olha que legal. Então, essa foi a estratégia do desenvolvimento das células eucarióticas de possibilitar que reações bioquímicas aconteçam dentro de estruturas circundadas por lipídios que são hidrofóbicos. E aí, vamos ver isso com mais detalhe? Vamos ver como a bicamada de fosfolipídios é mais detalhada? Vejam aqui comigo. Vocês concordam se eu tivesse uma coleção de lipídios saturados, sem ligação dupla,
certinho, tudo rígido, a membrana seria um gel, muito rígida, certo? Não, ela não seria maleável. E lá dentro de um ambiente aquoso, tudo tem que ser muito maleável. Então, o que que acontece? Misturado aos lipídios saturados, eu tenho lipídios com duplas ligações, lipídios insaturados. E esses lipídios insaturados, lembra lá no slide anterior? Os lipídios insaturados, eles têm perninhas que quebram. E isso, olha, garante que a membrana vai ficando mais fluida. Então, quanto mais lipídios com duplas ligações eu tenho, lipídios insaturados, eu tenho mais fluidez da membrana. E quem controla isso? A própria célula, o próprio DNA. Produz ou não mais lipídios insaturados? Vai depender do órgão que essa célula está, do tecido que ela está, do ambiente, se é procarioto, se é eucarioto, isso vai depender. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que a presença de lipídios insaturados, que estão aqui demonstrados em azul, garante a fluidez da membrana. Isso é importante para poder garantir uma flexibilidade da membrana. Tá bom. Mas aí como essa flexibilidade seria regulada? Tudo é muito regulado, tudo muito equilibrado. Não pode ser muito rígido, a membrana plasmática não pode ser muito rígida e a membrana plasmática não pode ser muito fluida, porque senão deixaria passar moléculas ali, ó, indiscriminadamente. E vocês comentaram lá no estudo dirigido que tem permeabilidade seletiva. Então, quem controla essa fluidez? Colesterol. O mocinho e o vilão de toda a dieta. Então, todas as células eucarióticas, elas possuem uma composição, uma quantidade ideal de colesterol. Então, olha, o colesterol, ele é um lipídio, ele é um cara que tem uma estrutura pequena. E por ele conter essa estrutura química aqui de anéis, ele é rígido. Só que ele é bem menor que o fosfolipídio. Olha só como que ele fica demonstrado. Olha, tem uma cabeça polar pequenininha, que é hidrofílica, e tem uma cauda de hidrocarboneto apolar, que é hidrofóbica, pequena também. E aí o danado ele vai e se insere lá na bicamada de fosfolipídio, vejam aqui. Ele está se inserindo lá na bicamada de fosfolipídio para enrijecer, porque ele segura as caudas de hidrocarboneto insaturada, que são essas aqui, ó, que deram uma quebradinha, né? Porque eu tenho uma dupla ligação aqui, e ele vai se inserir no meio desses fosfolipídios, enrijecendo a bicamada fosfolipídica, tornando menos fluida, que é essa que era a nossa preocupação. Se tiver muito lipídio insaturado, vai ficar muito mole, não é a intenção, tem que ser regulado, a fluidez tem que ser regulada. Quem regula isso é o colesterol. E vocês concordam que como o colesterol é menor, ele está abrindo espaço aqui, ó, para passagem de moléculas pequenas, de íons. Então ele facilita a permeabilidade, o transporte passivo de moléculas entre o meio extracelular e o intracelular, indo de fora para dentro ou de dentro para fora. O colesterol vai auxiliar esse transporte passivo de moléculas. Tudo bem? Então vejam aqui comigo que coisa bonita. Deixa eu me tirar aqui do cantinho um pouco de baixo. Me coloquei aqui. Vem aqui comigo, ó. Essa imagem aqui é uma fotografia de uma bicamada lipídica, bolhas de gordura, né, de óleo. Sabem qual que é a diferença de óleo e gordura? Acho que eu vi isso lá num trabalho de vocês. Gordura, origem animal. Óleo, origem vegetal. Então eu estou falando aqui de gordura, porque eu estou falando de células animais, tá bom? Então eu tenho gotas de gordura em água, olha a organização. Pequenas gotículas, né? E aqui uma bicamada lipídica. Olha o desenho, o cartoon. Ó, tem o lipídio com a cabeça polar, né? Porque tem aquele grupo fosfato lá, ó, que interage com todo mundo. Ó, o grupo polar de fora, um sanduíche de lipídio. Tem uma cabeça polar para fora,
uma cabeça polar para dentro. E olha só, um ambiente aquoso. Tenho água de fora, protegido por lipídio, então aqui vai ser muito difícil passar coisas, certo? Sigam aqui comigo o laser. E aqui dentro da bicamada lipídica eu tenho um ambiente aquoso, perfeito para que as reações bioquímicas aconteçam. Então, olha, se eu faço no laboratório, porque é possível fazer isso, se eu faço no laboratório uma bicamada de fosfolipídios e jogo num ambiente aquoso, primeiro ele vai fazer essa superfície planar. Só que os lipídios, eles tendem a todo custo se proteger. Então, ficar nessa superfície planar aqui é energeticamente desfavorável. Então, ele vai tentar se organizar de forma que fique mais protegido possível. E o jeito de ficar mais protegido é formando essas gotículas, essas bolhas, um compartimento lacrado. Por fora polar, no meio hidrofílico ou apolar e por dentro polar de novo, ou hidrofílico, formando a bicamada fosfolipídica ideal para que as reações bioquímicas aconteçam. E aí, os pesquisadores, vamos colocar aqui no cantinho de novo. Os pesquisadores foram estudando as características das membranas para determinar como que ela era organizada. Então, a gente já viu que é organizada por fosfolipídios, uma bicamada de fosfolipídios. E agora eu vou contar uma para vocês que vocês não sabiam. Os lipídios, eles podem se mover. Olha aqui, ó, o laser. Segue o laser aqui comigo. O lipídio, ele pode se mover na superfície da membrana plasmática. Então, esse lipídio aqui, ó, marcado em vermelho, ele pode vir para esse lugar aqui, ele pode vir aqui para trás, ele pode se juntar com esse grupo de vermelho. E o que a gente sabe hoje é que existem regiões da membrana plasmática que são específicas, que encontram lipídios específicos nessas regiões, porque eles podem transitar entre a membrana. E os lipídios, eles fazem o chamado flip-flop. O que seria o flip-flop? O lipídio que está na porção interior da membrana, ele pode vir para a porção externa e vice-versa. Então, o lipídio aqui está marcado de cinza, né, gente? Então, ele faz o flip-flop e vem aqui para cima. Puf, está aqui em cima agora. Por que isso é importante? Vou citar um exemplo para vocês. Quando as células entram em apoptose para renovação celular, ou porque teve uma inflamação ou um patógeno entrou na célula, elas têm que sinalizar para outras células, aquela célula que está doente, que precisa morrer, ela precisa sinalizar para que aconteça uma limpeza pelas células do sistema imune. Então, os lipídios que estão aqui de fora, eles fazem um flip-flop e vêm para a porção externa da membrana. E aí o macrófago vira e percebe, ó, essa célula aqui precisa ser comida, vou lá fagocitar e limpa a região de inflamação. Olha que interessante. Então, o que eu quero que vocês percebam é que tudo é muito dinâmico, muito fluido e que isso acontece em ambientes aquosos. Vocês comentaram lá no estudo dirigido também que as proteínas de membrana se organizam conforme a sua hidrofobia, que existem, né? Na verdade, vocês falaram que existem proteínas de membrana. E aí vocês captaram que essas proteínas, elas se inserem na membrana conforme a natureza hidrofílica e hidrofóbica. Então, as proteínas que estão inseridas lá na membrana plasmática, a região hidrofílica da proteína vai estar no interior da membrana, junto com os lipídios. Hidrofóbica, desculpa, a professora volta. A porção hidrofóbica das proteínas vão ficar em contato com os lipídios. E a porção hidrofílica vai ficar de fora, no ambiente aquoso. Ou para o ambiente extracelular, ou para o ambiente intracelular, desde que esteja na região hidrofílica. Lá na membrana também existem transportadores que vão pegar uma molécula que está lá de fora da célula e trazer para dentro, e o contrário também. Vejam essa aqui, ó, um canal. E essas proteínas, elas podem ser glicosiladas. O que significa isso?
Significa que, para diferenciar uma proteína da outra e deixar ainda mais amplo a diversidade proteica da membrana, essas proteínas têm porções de carboidratos ligadas na sua estrutura. Então, olha, essas bolinhas verdes aqui, ó, são os oligosacarídeos, que são conjuntos de açúcares. E açúcar é o mesmo que carboidrato, tá bom? Então, o açúcar pode se ligar em proteínas, formando as glicoproteínas, que são importantes para a adesão da célula, né? A gente já vou mostrar um slide disso. E os carboidratos podem se ligar aos glicolipídios também. Há lipídios formando os glicolipídios, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, notaram a escala? Olha como que o lipídio ele é muito menor do que uma proteína inteira de membrana. Então imagina que é um negócio muito louco e muito organizado. Muito fluido, muito louco, muito organizado, que os lipídios vão viajando sobre a membrana e entre a membrana. Então eles viajam na superfície e o flip-flop, de um lado para o outro da membrana. E as proteínas estão ancoradas, viajando com os lipídios também. Então tudo muito organizado. E aqui está marcado também o colesterol. Ó, são essas estruturas aqui, ó, pequenininhas, amarelas. Colesterol. Tá bom? Então esse modelo aqui, fluido, dinâmico, plástico, que se adapta às condições ambientais, é chamado de modelo do mosaico fluido para a membrana plasmática. Fechou? Ai, meu Deus. E daí, alguns de vocês também lembraram sobre o glicocálice. O glicocálice, ele é um revestimento de açúcar que protege a célula. Protege da desidratação, ajuda as células a aderirem uma à outra, ajuda na sinalização. Os patógenos reconhecem esses açúcares do glicocálice e vão entrar ou não na célula. Então, todas as células, elas têm uma identidade, como se fosse um fingerprint, uma impressão digital de açúcar. Então, essa impressão digital, o glicocálice, encontrado numa célula hepática, lá do fígado, ele vai ser totalmente diferente do glicocálice de células da epiderme. Então, os açúcares, eles dão um caráter de peculiaridade para as células. Então, vejam aqui comigo, ó, o resíduo de açúcar está marcado em azul. E aí todas as proteínas estão glicosiladas. Ó, podem ter cadeias grandes de açúcares, pequenas de açúcares, pode estar ancorado na membrana, com passagem única, com porção pequena no ambiente intracelular, e os lipídios também podem ser glicosilados. E nessa fotografia aqui de microscópio eletrônico, olha como a camada de carboidrato é espessa, aqui marcada em mais escuro, olha aqui eu seguindo com laser. Muito espessa, formando uma proteção e um fingerprint ou impressão digital para a célula. Então, como comentei com vocês, resumidamente, o glicocálice é uma barreira física, ele auxilia na adesão celular, no reconhecimento entre células, porque é importante durante o desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Quando células que estão muito órgãos, né, que estão próximos uns dos outros, vão ter sinalizações diferentes. Então, os carboidratos, eles reconhecem que, opa, essa célula aqui é de estômago, essa célula aqui é de fígado. Então, não vamos misturar a atividade celular dessas duas. Além disso, o glicocálice ajuda no reconhecimento de patógenos. Os patógenos chegam para invadir a célula. Eles percebem o ambiente de glicocálice e entram ou não, conforme a característica dele. E também servem para sinalizações celular. Lembra lá do slide que eu mostrei sobre as células tumorais que estavam se desprendendo, formando a metástase? As células tumorais, elas apresentam um glicocálice aberrante. O que eu quero dizer com isso? Que a impressão digital da célula de glicocálice, ela é totalmente, da tumoral, ela é totalmente diferente da célula
normal. Então, esse é um marcador molecular que pode ser utilizado para diagnóstico. A gente avaliar como que está o glicocálice da célula tumoral, que é totalmente diferente da célula normal. Tá bom? Bom, agora a gente já viu do que é feito, vamos ver para que serve. Então, a membrana plasmática ela é uma barreira entre o meio externo e interno e ela é responsável pela adaptação das células nas condições ambientais. Então, eu vou sugerir para vocês virem, assistirem lá no YouTube, tem vários vídeos sobre osmose, deem uma olhada lá para relembrar esse conteúdo do ensino médio. Se eu estou num ambiente, e aqui estou representando uma hemácia, tá bom? Se eu estou num ambiente que tem muito sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, eu tenho uma concentração de 1,5%, estou num ambiente hipertônico. A hemácia, ela vai perder água, vai murchar. Se eu estou num ambiente isotônico, que está equilibrado, a hemácia vai ficar na sua conformação ideal. Então, eu tenho a mesma concentração de sal dentro da célula e de fora da célula. Conforme eu vou diluindo o sal nesse ambiente, eu tenho um ambiente hipotônico, a hemácia, que é o nosso exemplo, ela vai inchando, inchando, inchando até estourar. Então, essas concentrações de sais é importante para a manutenção da forma da célula e quem faz essa regulação é a membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela trabalha para regular o transporte também. Então, muita gente, eu acho que 100% de vocês comentaram sobre a permeabilidade seletiva, que é importante para a membrana plasmática. Então, vem aqui comigo, olha. Existem diferentes maneiras do transporte, da permeabilidade seletiva acontecer. A primeira delas é o transporte passivo, que não gasta energia. No transporte passivo, a gente pode dividir em três formas. A primeira é a difusão passiva. Lembra lá do conteúdo de colesterol, que deixa a membrana mais permeável? Então, eu tenho um movimento de íons da porção extracelular para intracelular. Tem uma passagem livre, ó, tem uma abertura entre os fosfolipídios para passar íons, ou moléculas muito pequenininhas. Olha aqui o colesterol, tá vendo? Abriu passagem aqui, ó, para íons passarem, fazerem esse trânsito. Eu tenho também a osmose, que é o movimento do solvente, que a gente viu com o exemplo da hemácia no slide anterior. E eu tenho a difusão facilitada, que são proteínas carreadoras. Deixa eu voltar aqui. Ó. Essa proteína aqui chama aquaporina. Essa molécula aqui que parece uma cabecinha de Mickey é a água. Então vejam que a água vem e passa num canal que é feito de proteína. Então a água está sendo transportada de fora para dentro por meio da aquaporina, que é um canal. Nesse aqui a gente está vendo também que tem trânsito de moléculas, olha. Alguma molécula está entrando na célula e outra saindo. Então esse aqui é o transporte facilitado, difusão facilitada, utilização de proteínas de membrana para que o transporte, o tráfego intra e extracelular aconteça atravessando a membrana. Porque a água é polar, né, gente? Hidrofílica, né? Água hidrofílica. Se isso for redundante, com certeza é. Então, ela não atravessaria uma barreira de lipídios. Então, utiliza proteínas específicas, que eu trouxe o nome para vocês, chamada aquaporina, para fazer esse trânsito, né, entre a parte externa e interna da membrana. A outra forma da permeabilidade seletiva acontecer é o transporte ativo. Nesse caso, o transporte ativo tem gasto de ATP. Por quê? Porque ele está fazendo um tráfego contra um gradiente de concentração. Então, ele está trazendo molécula num ambiente mais concentrado para o mais concentrado para o mais concentrado ainda.
dentro de um equilíbrio, ele está fazendo esse trânsito. Entendeu? Então, é contra o gradiente de concentração. Então, para que isso aconteça, é preciso gasto de energia. Necessita de proteínas que movem moléculas contra o gradiente de concentração. Então, vejam aqui comigo, olha. Dentro da célula, é natural que tenha bastante potássio. Só que o potássio quer entrar. Ó, K+ aqui. Então, eu uso ATP, ativo a proteína, potássio entra. Vocês viram isso em fisiologia? Eu acredito que sim, a bomba de sódio e potássio, não foi? Acho que vocês viram em fisiologia. Então, olha, potássio entrou na célula, gastou ATP, porque dentro da célula já tem potássio. Está entrando mais potássio ainda contra o gradiente de concentração. Preciso gastar energia para que esse movimento aconteça. Em troca disso, mando sódio para fora. Então, esse é um exemplo, eu trouxe para vocês captarem como que acontece o transporte ativo. Não quer dizer que isso é importante nesse momento, tá bom? Isso aqui é importante para vocês na fisiologia. Eu imagino que vocês já devem ter estudado essa bomba. E daí, uma outra função da membrana plasmática é a sinalização celular. A sinalização celular ela acontece para que uma célula se comunique com a outra, porque a gente é formado por diversos tecidos, que são diversas células, que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, e esses órgãos são comunicantes. Então, se a gente for avaliar num ambiente microscópico, as células estão se comunicando entre si, a partir de moléculas específicas para essa comunicação. Então, algumas proteínas de membrana, elas reconhecem essas moléculas que foram liberadas por outras células, perto ou longe, e vão disparar uma cascata de sinalização, um disparo de informação que vai culminar lá no núcleo. Lá no núcleo, essa sinalização vai ser reconhecida pelo DNA, que vai entender o seguinte: preciso produzir proteína específica para que essa reação aconteça, ou preciso parar de produzir. Então, o objetivo da sinalização celular é informar ao DNA que alguma molécula precisa ser produzida ou parar de ser produzida naquele momento. Um exemplo disso são as citocinas. As citocinas são proteínas muito importantes para a imunidade. Então, se, por exemplo, eu tenho uma infecção viral, né, o que a gente está conversando agora, quando o vírus entrou lá na minha via respiratória, as células do sistema imune, os leucócitos do sangue, né, eles vão reconhecer que um organismo estranho entrou ali no meu nariz e vão liberar citocinas que vão avisar todas as células ao redor que alguma coisa está errada. E aí o DNA dessas células vão captar, preciso começar a inflamação. Preciso começar a proteger esse organismo da infecção. Tá bom? Então a sinalização celular é bem complexa e a gente não vai se ater aos detalhes, mas a característica principal é essa. A membrana plasmática também participa de adesão célula-célula. Lembram lá no slide da célula tumoral? Quando eu perco a característica de adesão entre uma célula e outra, a célula se desprende e vai morar em outro tecido, em outro órgão, que essa é uma característica das metástases, né? Infelizmente, das células tumorais. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, eu tenho duas células, na verdade três, ó, tem uma célula aqui, 1, 2, 3, certo? Então, entre células, eu tenho uma organização do citoesqueleto que permite que elas fiquem aderidas. Olha, então eu tenho uma organização de filamentos de actina, de filamentos intermediários, que vão fazer a adesão entre células justapostas. Então, eu tenho a junção oclusiva, a junção aderente e os desmossomos. E as junções comunicantes, que são poros, para que essa célula que está desse lado se comunique com a sua que está adjacente. E também é importante que as células se prendam na matriz extracelular. Então,
essa imobilização é feita por proteínas de citoesqueleto também. Tudo dependendo da membrana. Por isso que é tão importante manter a integridade da membrana. Então agora eu já deixei a deixa da importância do citoesqueleto, né? Então o citoesqueleto ele é importante para adesão célula a célula, e essa adesão é forte o suficiente para que quando a gente pratique uma força entre tecidos, ele não se desprenda. Já pensou como a nossa célula é flexível? A gente puxa assim, ó, e não sai célula desprendida da minha mão. O tecido continua intacto, a menos que seja uma lesão muito forte, eu permaneço com o tecido intacto. Então, é essa aderência entre célula a célula que permite que a nossa pele, por exemplo, seja tão elástica, né? E vai garantir sustentação, né? Eu posso apertar, que nada vai acontecer, as células não vão se desprender, e eu posso puxar, que é resistente o suficiente para aguentar certa elasticidade. Então, o citoesqueleto, ele é feito de 3 moléculas mais específicas, que são os filamentos de actina, filamentos intermediários e os microtúbulos. Então, deixa eu me colocar aqui no cantinho. Eu tenho uma célula cortada em um cubo, mostrando o citoesqueleto. Então, venham aqui comigo. Olha, eu tenho uma mitocôndria. Lembra que eu comentei lá na aula de introdução à célula que as organelas não ficam nadando lá no citoplasma? Elas são finamente reguladas pelo citoesqueleto. Então, aqui, ó, a mitocôndria está numa região especial da célula, apoiada pelo citoesqueleto. Então, veja que os filamentos intermediários, eles garantem resistência mecânica à célula. Então, eles formam uma redinha, como se fosse uma gaze, né? Que eu comentei com vocês, um tecido que vai fazer com que as células que estão organizadas em tecidos, elas consigam suportar uma força mecânica. Aperta a célula e a célula não saia correndo, não saia voando, né? Além disso, o citoesqueleto conta com os microtúbulos. E os microtúbulos são importantíssimos porque eles participam do transporte de partículas dentro da célula. Lembra que eu comentei com vocês que nada é jogado, né? Então o microtúbulo vai lá, ele é como se fosse um canudinho, assim, bem organizado. Então ele vai lá, capta a vesícula, a organela e traz mais para perto. Nós vamos ver um videozinho aqui agora como é que isso acontece. Então ele é importante para o transporte intracelular de partículas, de vesículas, para deslocar os cromossomos durante a meiose e mitose, e também vai manter a forma da célula. Ele vai ajudar na resistência, para que a célula seja resistente a empuxo, né? A força mecânica. E os centríolos são estruturas organizadas de microtúbulos que participam da divisão celular. E por fim, mas não menos importante, a gente tem os filamentos de actina, que vocês já devem ter visto a constituição lá nas aulas de fisiologia do músculo. Se eu não estou enganada, vocês viram sim. Então, os filamentos de actina, analisando de forma celular, né, eles participam da formação dos cilos, dos microvílos lá do intestino, formam os pseudópodes para a célula conseguir se movimentar sobre o substrato e também dar resistência física à célula. Vou me colocar aqui no cantinho de novo, passar para frente. Então, gente, é muito importante a gente manter bem organizado o citoesqueleto. As pessoas que têm deficiência em alguma das proteínas do citoesqueleto têm consequências gravíssimas. Vou me colocar aqui no cantinho. Olha como fica organizado um corte de uma célula, né? Olha como as organelas estão organizadas. Então, aqui eu tenho o citoplasma, os filamentos intermediários, microfilamentos de actina, tenho microtúbulos. Olha, uma organela está presinha pelo microfilamento. A mitocôndria também. Então, todas estão ocupando o seu espaço de forma muito organizada. Olha o complexo de Golgi.
Ninguém está viajando loucamente, navegando dentro da célula de forma desorganizada. Tudo bem, muito bem organizado. Então, trouxe um vídeo muito bonitinho para vocês. A cinesina ou quinesina é uma proteína motora. O que a quinesina faz? Ela usa energia, ela usa ATP para segurar uma molécula e a estrutura dela parece um pezinho. E esses pezinhos, eles andam sobre os microtúbulos. Então, ela consegue fazer o trânsito de uma organela de uma região da célula para outra e vice-versa. Então, esse tráfego. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Olha como ela anda. Então, eu estou gastando energia. Aqui a quinesina está andando sobre o microtúbulo, carregando uma vesícula, que é o que parece aqui, carregando uma vesícula. Então, ela está levando a vesícula de uma região da célula para outra região. Super legal, né? Bom, gente, vamos fazer uma pausa. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente não teve a aula da semana passada, né? Então, essa parte aqui é menor. E eu vou cortar o vídeo em 2, para facilitar para vocês. Já já a gente volta com a função das organelas, tá bom?